A paz de Alcha, meus amados irmãos, estamos mais uma vez aqui no canal O Mensageiro do Fogo. O meu nome é Werley e vamos para a palavra de Al dos Exércitos. Nós vamos ler aqui em Gênesis, no capítulo 1 e no verso 27. Vamos ler. E criou Ial, o homem, a sua imagem. A imagem de Ial o criou. Homem e mulher os criou, né? Macho e fêmea os criou. Às vezes, a gente já entra aqui no canal, a gente já busca, através da palavra, o conhecimento, a sabedoria, e a gente volta em Gênesis, porque a mensagem do mensageiro do fogo, ela tem na sua essência, na sua origem principal, o começo aí em Gênesis, sempre buscando a palavra revelada, de Gênesis, capítulo 1 até o versículo e capítulo 3, vamos dizer, do capítulo 1 até o capítulo 3, onde começou a humanidade, a raça humana, todos os seres viventes que foi criado, que foi formado por Ial dos Exércitos. Nós já tivemos aí vários vídeos falando sobre a criação, falando sobre a união no casamento do homem e a mulher. A mulher foi tirada de uma das costelas do homem, e isso, no caso, é o fundamento, é a origem da criação de Ial, e que continuou desde o início até o fim sobre o casamento, sobre a união. Como nós falamos no vídeo anterior, o que Ial ajunta, une, não separe o homem, porque a mulher ela é proveniente de uma das costelas do homem. Começou em Adão, e nós teve também a igreja saindo de Alcha, na cruz do Calvário ali, a igreja ressurgindo através de Ialcha. Então a igreja ela nasce através da costela do homem. Então nós falamos no vídeo anterior por que existe tantas separações, porque existe tantas traições. É por causa deste mistério. Se uma mulher ela não for uma das costelas daquela tal pessoa, daquele homem em que ela está vivendo, isso não dará certo. Essa união não continuará, porque não tem ossos dos meus ossos e carne da minha carne, conforme a palavra diz. E uma vez Ial dos Exércitos estabelecendo isto desde o princípio, isso continuará para sempre aqui no mundo físico, aqui na matéria, aqui neste mundo onde vivemos, porque o homem foi formado do pó da terra e a mulher veio através do homem. E aí aconteceu o primeiro casamento, a primeira união ali no Jardim do Éden. E todos aqueles que são descendência de Adão
tendo origem de Adão, todos os formatos de união e casamento e dos exércitos têm essa forma, tem esse modelo desde a origem. Mas talvez algumas pessoas podem questionar o mensageiro do fogo, dizer assim, mas então ele vai fazer que a gente adormeça, que no caso vai fazer a cirurgia, porque ele teve no caso ali a tirada da costela e vai fazer. Não, ele já fez. Então, essa companheira que dos exércitos, ele revela para você, te dá a você, homem, é através dele, não através das suas emoções, através do seu olhar, através disso, aquilo outro que você vê aí nas ruas, nas festas, andando por aí, você vê uma mulher ou você chega perto dela e começa a conversar e ela é a sua companheira que você vem a casar com ela. Não é isto. Não é isto. Porque Satanás, o diabo, ele tem a astúcia de chegar e conversar com a tal mulher e seduzi-la, assim como ele fez no Jardim do Éden, ali no capítulo 3, enganando a mulher para somente ter o sexo com ela e não casando e não tendo a união, porque Ial dos Exércitos não uniu a sua igreja com o diabo, com a serpente. Ele não uniu. Portanto que quando a mulher cai no engano de Satanás, da serpente, e é consumada ali o ato sexual, foi só para isso. E ela volta para o seu companheiro Adão. Porque ela não era costela das costelas de Satanás. Ela não era esse mistério revelado através do diabo, a serpente. Então, portanto, que ela volta para os ossos dos ossos e carne da carne dela. Ela volta para o seu companheiro Adão e ali a humanidade veio à existência, trazendo Caim, Abel, o bem e o mal, e sucessivamente o restante da humanidade sai ali. Ali saem nações, povos e línguas. E Caim, ele cresce nessa família e depois ele tem um encontro com Ial dos Exércitos. E ele foge da presença de Ial dos Exércitos, porque a tua oferta, o teu sacrifício, a tua mensagem foi rejeitada por Ial. Então ele sai dessa família. Que uma vez que uma pessoa que nasce em uma família que é verdadeiramente a palavra de Ial, há um conflito ali. Há uma rejeição da palavra por aquela pessoa. Então Caim sai da presença de Ial dos Exércitos. Caim edifica sua própria cidade, teu próprio reino, e conhece a tua mulher. Essa é a história, desde o princípio. Então nós falamos aqui que o homem é a imagem de Ial dos Exércitos. Vamos dizer que nós somos a imagem de Ial dos Exércitos. E vamos dizer que Caim era a imagem de quem? Então todos nós somos estabelecidos, somos criados por Ial dos Exércitos.
todos nós veio a existência através deste poder, através deste espírito que pairava sobre as águas, desde o princípio. Todos nós somos controlados por este espírito glorioso, porque ele opera em tudo e sobre todos. E ao dos exércitos é que faz todas as coisas. É ele que tem o domínio do poder, do bem e do mal. É ele que traz o juiz às coisas erradas, traz o juiz à mentira, acabando com a mentira e trazendo a luz da verdade aos filhos dele. Porque o caminho da verdade é estreito. O caminho da verdade não traz multidões. A verdade, ela é para a minoria. A palavra diz: não tema, ó meu pequeno rebanho, a vós agradei dar o reino. Essa é a verdade. Uma mensagem que traz a luz da palavra, que traz a verdade, ela sempre terá a minoria. E nesses dias, nesses últimos dias que estamos vivendo, o mensageiro do fogo trouxe, através da revelação da palavra, através de Ial dos exércitos, ele trouxe a mensagem reveladora do princípio. Ele trouxe a revelação ali do sexo ilícito, através do diabo, a serpente, quando enganou a mulher. Ele trouxe essa grande revelação. E foi através desta grande revelação que a minoria aceitou. Eu já estou falando, a minoria aceitou esta mensagem dos últimos dias. E continuará sendo a minoria que vai aceitar. Por quê? Ele trouxe a luz da palavra, revelando a perversão do sexo entre homem com homem, homens sexuais, homossexual. Trouxe a revelação, mulher com mulher, lésbica, revelando assim como Satanás controla as mentes das pessoas desde o nascimento até a fase adulta, para os enganar e os perverter. Mas essa palavra de Ial dos exércitos, no mensageiro do fogo, trouxe a porta aberta para que todos entrem através do amor nascido sem a vontade e os prazeres do sexo, que é Ialcha, seu filho, nascido através da Virgem. Porque a palavra diz, nós temos que nascer de novo para entrar no reino. E se nós nascemos de novo, nós temos que nascer sem a vontade e os prazeres do sexo. Deixar os prazeres da carne, que é onde Satanás governa, é onde que a lei de Satanás opera. Então nós temos que morrer para as coisas da carne e deixar que o Espírito e o amor eterno de Ial dos exércitos em seu Filho viva em nós. E o Espírito de Ial, ele veio nesses últimos dias para nos transformar, mudar essa natureza pervertida, né, de homossexual, de lésbica, para a origem principal, que é homem,
é homem, nascido com seus órgãos genitais, vamos dizer assim, o pênis, né? Vamos dizer bem claro na palavra, porque aqui é a verdade. Então você é homem. E a mulher nascer com a parte genital dela, que é a vagina, mulher. Esta é a grande revelação e a transformação desses últimos dias para mostrar para a humanidade, para todos aqueles que nascem nesse mundo, trazer o original, a transformação e sair desse engano de Satanás. Sair desse engano, essa perversão da mente de Satanás em suas mentes para os perverter e vir para o reino do amor, vir para o reino do nascimento, sem as vontades e os prazeres do sexo. Esta é a grande revelação do mensageiro do fogo para os últimos dias que estamos vivendo. Trazer essa união de uma família e trazer esta revelação que uma mulher, ela tem que ser costela das costelas, uma das costelas do homem, para ter uma união perfeita e uma união estabelecida conforme Gênesis 2, onde fala quando ele tirou a mulher do homem através da costela e formou esta mulher e trouxe e colocou o espírito feminino nesta mulher, tirando o espírito feminino do homem e colocando nesta mulher. E aí agora ela é companheira dele, ela é esposa dele agora. Esta é a grande verdade, irmãos. E sair desse engano do sexo, da maldição do sexo, da perversão, de homem com homem transando, mulher com mulher fazendo perversão. Essas casas, zonas de adultérios, de prostituição, que vem trazendo a destruição da raça humana. E esta mensagem do mensageiro do fogo, ela veio para revelar, para fazer com que nós entre através do amor nascido sem a vontade do sexo. Fazer com que nós entre para o reino transformados, purificados na vontade perfeita de Yahweh dos exércitos. E esta mensagem, ela é para minoria. Ela é para minoria, ela é uma mensagem escondida. Ela é uma mensagem que veio condenar o sexo. Ela é uma mensagem que veio para destruir isto através de Yahweh dos exércitos, do poder da palavra dele. Porque através do sexo veio a morte, veio o juízo, a primeira condenação da humanidade. É por isso que o mensageiro do fogo trouxe essa revelação através de Yahweh, do poder supremo. Que o capítulo 1 e o capítulo 3 de Gênesis, ali revela tudo. Revela a nossa existência, revela a morte, revela a vida, a árvore da vida, que teve a sua proteção ali para os filhos e filhas de Yahweh. Que viesse a existência, vinha a existência deste mundo para nós. Veja que não teve proteção para a árvore do bem e do mal. Só proteção para a árvore da vida, que era Yahshua, nascido sem a vontade e os prazeres do sexo. E aí ele esmaga a cabeça de Satanás, mostrando para ele como que o original, o poder da criação de Yahweh seria, mostrando para ele que não era sexo,
que era o poder supremo criando dentro de uma virgem o embrião, o espermatozoide, a forma humana dentro do útero de uma mulher, trazendo poder divino, trazendo o nascimento original do poder de Ial dos Exércitos em seu filho Ialcha. Corpo puro, corpo santo, corpo sem defeito. Ialcha nasceu. E Satanás, o diabo, foi vencido. A morte foi vencida ali com o nascimento da vida, sem a vontade e os prazeres do sexo. Então vocês aí, homossexuais, lésbica, vem para a palavra. Deixa a palavra trabalhar na tua mente, na tua alma, no teu espírito, para os converter, para que vocês saiam dessa perversão, dessa abominação perante os olhos de Ial dos Exércitos, e vem para a palavra desses últimos dias. Vem para a mensagem do mensageiro do fogo e receba a vida eterna, e vamos viver no reino do Filho do teu amor. Porque ele diz: eis que faço nova todas as coisas. E uma mensagem do mensageiro do fogo é uma mensagem nova. O evangelho tem que ser algo novo. Então esta é a verdade desses últimos dias. Nós somos a imagem e semelhança de Ial dos Exércitos, e não imagem e perversão de Satanás. Essa parte que nós temos que crer, é nessa parte que nós temos que seguir. Porque Caim e Satanás foram criados por Ial, mas eles são a parte excluída, é a parte vencida, é a parte aniquilada por Ial dos Exércitos. Ele os criou e eles saíram da verdade. Se corromperam, mas na verdade foi criado por Ial. Porque tudo que existe nos céus, na terra, na eternidade, todas as coisas foram criadas por Ial. Ele vos deu livre arbítrio para seguir os teus caminhos. Mas Ial dos Exércitos nos colocou a verdade, nos colocou a revelação no coração e nos deu essa gloriosa mensagem desses últimos dias. Todos nós somos imagem e semelhança de Ial dos Exércitos. Mas Satanás e Caim, o diabo, a serpente, não aceitou a verdade, não aceitou a revelação. Satanás, o diabo, conhece Ial dos Exércitos e seu filho. Ele conhece, mas ele não permanece na verdade. Se formos olhar na luz da palavra, no lado espiritual, nós vemos que o diabo, a serpente, Caim, eles conhecem.
Porque quando Yaucha estava aqui a pregar, no seu tempo, os espíritos imundos, os endemoniados, prostravam-se diante dele e o conhecia. Vamos ler uma passagem aqui para nós entender e ter a revelação do que o mensageiro do fogo está a pregar. Marcos, capítulo 3 e verso 11 e 12. Conhecida por todos os estudantes das Escrituras Sagradas. Está escrito assim: e os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o filho de Al. E ele lhes advertia com insistência que não o desse a conhecer. Veja que Satanás, os espíritos, o conhecia, mas não cria nele. Eles não aceitavam a verdade, a luz da palavra, o poder da palavra, eles não aceitavam. Porque era espírito maligno, eram espíritos reprovados. E é esses espíritos que controlam a carne, o homem, para vos perverter, em os transformar em homossexuais, travestis, em lésbica. É esse espírito que controla a mente daqueles que ainda não conheceu esta verdade que estamos trazendo nesses últimos dias através do mensageiro do fogo, para vos libertar. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só a verdade para libertar das garras de Satanás um homossexual, uma lésbica, as casas de prostituição aí, onde essas mulheres ficam fazendo torpeza, transando, fazendo sexo, trazendo doença, contaminações e trazendo separações nos lares também. É só esta palavra desses últimos dias que nós recebemos através do mensageiro do fogo que pode vos libertar da maldição do sexo, da perversão, do sexo ilícito. Então vamos ler aqui também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19 e 15. É uma passagem também bem conhecida, quando aqueles exorcistas, aqueles ialdins, né, os judeus ali, eles tentavam imitar, né, a Paulo. E aí o espírito maligno, no versículo 15, respondendo, porém, o espírito maligno diz: a Yaucha conheço. Tá vendo? A Yaucha eu conheço e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Quem sois vós? Que está tentando expulsar aí. Que está tentando, vamos dizer assim, nos expulsar. Está querendo vir brincar com nós? Sendo que nós estamos no lado espiritual. O lado da força, que é o lado espirituais. Vocês estão na carne e apoderou deles e machucou eles, que eles teve que correr. Tá vendo? Que o diabo, o espírito maligno, ele conhece a Yaucha. Então, amados irmãos, venha para esta mensagem desses últimos dias que traz esta revelação do mundo espiritual, do que Satanás faz na mente. Que primeiramente nós temos que conhecer o que o diabo faz na mente para vos perverter, sair do caminho da verdade. Nós temos que conhecer primeiro o que o diabo maligno faz. E ele faz isso aí, ó. Ele mostra que conhece Yaucha.
Portanto, que ele conseguiu enganar a igreja. Portanto, que ele conseguiu enganar a mulher e trazer perversão do sexo e trazer Caim, a tua semente. Mas não era através do sexo. Era através do nascimento virginal, do poder de Al. Portanto, que ele trouxe a vida, a existência da vida, através do nascimento do seu filho Yalcha, sem a vontade e os prazeres do sexo. Ele trouxe o mistério do que seria o original, o que seria o Gênesis. Ele mostrou o poder dele, e Al dos Exércitos mostrou o teu poder quando Yalcha nasceu. Satanás trouxe a perversão, e hoje nós colocamos ele aqui nu, nós colocamos ele aqui, vamos dizer assim, revelado, através dessa mensagem gloriosa do mensageiro do fogo. E hoje ele é revelado. E hoje ele é, vamos dizer, amaldiçoado mais ainda. Hoje ele é mais amaldiçoado ainda. Esta é a verdade. Porque ele está patente, ele está visto aos nossos olhos como ele age. Através do corpo humano, através da mente. Hoje, esta mensagem do mensageiro do fogo vem para nos purificar e nos libertar dele, nos tirar das garras dele e queimá-lo. E o joio vai ser queimado. Mateus 13, verso 40. 1 Coríntios capítulo 7, verso 2, para a união dos casais, dentro desta mensagem do mensageiro do fogo. Só através de 1 Coríntios 7 e verso 2 que podemos agradar a Yal dos Exércitos. Caso contrário, estamos fora. Nós temos que ser as virgens de Mateus 25, 6. Nós temos que ser as virgens prudentes, que carregam a lâmpada, carregam o fogo, carregam o azeite nesses últimos dias. Nós temos que ser virgens, nascidos de novo, sem a vontade e os prazeres do sexo, tendo esta revelação. Porque Nicodemos foi ter com Yalcha, e ali o mistério foi revelado. Quem não nascer da água e do Espírito, não nascer de novo, não pode ver o reino, não pode entrar no reino. E Nicodemos indagou ele, dizendo: nós vamos ter que entrar de novo dentro do útero, dentro da madre, das nossas mães, para nascer de novo? Veja aí o grande mistério, a pergunta. Yalcha nasceu. Yalcha nasceu sem a vontade e os prazeres do sexo. Adão nasceu do pó da terra e trouxe a origem e a existência dos seres humanos. E a mulher veio daí, do lado do homem, da costela, uma das costelas do homem, do original, traçando assim a união perfeita que Yal quis e sempre vai ser estabelecida até o fim.
esta união de um homem e uma mulher. Esta é a grande verdade, amados irmãos. Esta é a porta aberta para todos. Tanto faz para pobre, rico, branco, preto, homossexuais, lésbicas. Todos, para todos, a porta de hoje no Ministério do Mensageiro do Fogo está aberta. Mas para que vocês possam chegar até a porta, a transformação tem que acontecer para que possam entrar da porta para dentro. Já tem que estar transformados, purificados, filhos do fogo, filhos do poder supremo do fogo, filho deste poder da palavra revelada desses últimos dias. A todos, sejam mensageiros, sejam pastores de hoje, sejam todos, tem que vir para esta mensagem transformados, porque esta mensagem ela vai continuar trazendo a revelação até o último, aquele último que entrará dentro da porta, para dentro, o último eleito, aquele que aceitará esta mensagem, e aí sim, com as mentes transformadas, purificadas e santificadas, nós poderemos ver Yahushua. Nós podemos ver o Pai no Filho. Nós podemos ver este glorioso corpo poderoso de Yahushua diante de nós, no meio de nós, o teu corpo glorioso, supremo, eterno poder, Yahweh em seu Filho. Só assim nós vamos poder ver Ele com as mentes transformadas, porque transformando as mentes, purificando e santificando, os nossos olhos poderão ver. Assim nossos olhos vão ser transformados para ver. Tem que haver uma transformação primeiro através da palavra. E nós falamos no vídeo anterior, vamos encerrar aqui. Nós falamos e nós deixamos lá, nós falamos sobre aquela passagem ali em João, no capítulo 9. Vamos com atenção aqui no capítulo 9, quando Yahushua curou aquele cego, fazendo lodo, cuspindo no chão e fazendo lodo, e untando os seus olhos, e pediu ele para ir ali no tanque de Siloé, e ele foi curado às vistas dele e começou a ver. Mas veja bem aqui no final do capítulo aqui, no capítulo 9 de João. Vamos ler aqui a partir do 39 e nós vamos encerrar a mensagem de hoje. E disse-lhe Yahushua: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Que dizem, vamos dizer, que está vendo, que está crendo, que estão conhecendo a mensagem, mas não estão. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram: também nós somos cegos? Disse-lhe Yahushua: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Adão e Eva, eles não viam, eles estavam nus, mas não viam a nudez, estavam cegos. Mas como agora dizeis vemos,
por isso o vosso pecado permanece. A árvore do bem e do mal, o engano de Satanás fez com que eles vissem, né? Mostrou para eles, então o pecado surgiu. Aí está a grande revelação. O pecado surgiu através do engano de Satanás. Que a árvore do bem e do mal era bom para os olhos e agradáveis à vista. Então eles passaram a ver. E o pecado veio à existência. Eles não estavam no formato original, que não conseguiam ver o sexo, a nudez. Então eles não tinham pecado, mas passou a ver através do engano de Satanás. E Yahshua diz: o pecado de vós permanece. Esta é a grande revelação do poder original de Gênesis, do poder transformador desta mensagem. Nós conhecemos a verdade, nós vemos a verdade nesses últimos dias, que é a árvore da vida, o poder supremo de Yahshua. Nossa visão transformada para ver Yahshua e não ser enganados por Satanás, para que nosso pecado permaneça. Nós vemos a verdade, nós vemos Yahshua com os olhos transformados. Mas não pelo engano de Satanás, para que o pecado possa permanecer. Fujamos do pecado, resistimos o diabo e ele fugirá de vós. E ao dos exércitos vos abençoe e lhes dê entendimento desta mensagem. E vamos entrar. Vamos entrar para a porta dentro, porque ela está aberta ainda. E ao dos exércitos vos abençoe e vos protejam. E abençoe a vós todos, irmãos espalhados por mundo afora.